Então, vamos lá. Ótimo. Queridos, no nosso último encontro, nós tínhamos visto o finalzinho do período medieval, o início do período renascentista e caminhamos para o período do iluminismo para falar sobre as teorias e as escolas, os pensadores, algumas obras que lidaram com a questão da linguagem em seus aspectos de conexão com a cognição e com a subjetividade humana em geral. É isso? Vamos... um recordátóriozinho curto, tá? Do que era qual era a situação geográfico, social e política daquela época. Primeiro, só faz sentido falar em Idade Média, em feudalismo não, mas em Idade Média, só faz sentido falar em Idade Média para um certo trecho da Europa, que fica entre a Europa central e o leste europeu até a Península Ibérica. E mesmo assim, com a Península Ibérica é preciso tomar um certo cuidado, porque a Península Ibérica, nesse período, estava sob ocupação moura, portanto árabe. E aí não havia nada do famoso período das trevas, isso não existia muito fora desse perímetro europeu, não. Tá? Feudalismo, sim. Feudalismo é uma formação social que ocorre no mundo todo, né? Embora muitos países não tenham passado pela fase feudal. Uns sim, outros não. Mas são coisas completamente diferentes. Agora, o período que a gente chama de medieval, ele é válido para essa Europa aqui. Né? Não faz o menor sentido falar em período medieval no Extremo Oriente. Mongólia, China, Vietnã, Laos, Camboja, Coreia, Japão, não faz o menor sentido falar em Idade Média japonesa. Tá? Feudalismo, sim. Tá? O feudalismo japonês vai até o final do século XIX. Né? O chinês ainda entra para dentro do século XX também. Finalzinho do século XIX, princípio do século XX. Tá? Agora, o brasileiro também. Mas falar em Idade Média não faz sentido. Tá ok, queridos? Então, olha só. Vamos pegar um pouco desse universo. O que está acontecendo nessa parte da geografia mundial que nos interessa aqui? Ou seja, em relação à formação das teorias psicológicas que tenham a ver com linguagem, cognição e subjetividade. Primeiro, a Igreja Católica é senhora absoluta ou quase absoluta da vida cultural, da vida espiritual dessa Europa. Tá? É uma frase que eu usei, ela é uma espécie de baluarte da sociedade feudal na Europa. Tá? E é o grande educador ideológico. Se a gente pode considerar que a vida social fora dos castelos, porque a vida social dos castelos é daquele filtro, tá? Mas que a vida social tem dois lugares de encontro coletivo, um deles é a praça das cidadezinhas, né? Onde tem a igreja, onde ocorre os mercados. Ali tem uma vida social que gira em torno da praça e gira em torno das atividades da igreja. Né? As missas dominicais ou as missas periódicas, ali era o grande momento do encontro social deste período. Além da vida, das atividades dos castelos, que é o que se chama de vida cortesã. Cortesã tem a ver com a origem da palavra, né? Cortesã é um adjetivo que significa da corte. Então a vida social é aquela vida que gira em torno das figuras da corte. E, para o grosso da população, o único instrumento de socialização era a igreja. Por quê? Porque o campesinato, enorme maioria do povo nessa região, não tinha acesso ao castelo. Certo? Não tinha nenhuma vida dentro do castelo. A vida cortesã não era permitida ao camponês. É uma vida da nobreza. Tá? Portanto, de uma pequenina minoria. Então, o grande educador ideológico é a Igreja Católica, que vai disseminar a visão teológica, a visão baseada muito na fé. E, portanto,
todas as questões psicológicas, e a linguagem não é uma exceção, elas vão ser permeadas pela ideia de Deus. É Deus quem dá a linguagem como uma oferta ao homem, e às vezes como castigo, lembrando, por exemplo, do episódio da Torre de Babel. A pluralidade da linguagem, a diversidade linguística, é um castigo divino para a Bíblia. O Antigo Testamento mostra isso, né? Acreditemos ou não, não é uma questão de fé nossa, não estou nem validando nem invalidando a questão da Torre de Babel como um castigo para a pretensão humana de se aproximar de Deus. Mas é assim que a origem das línguas é apontada no Velho Testamento. Tá? Mas aí é uma posição pessoal. A minha posição para a origem da linguagem, a linguagem é uma necessidade social que surge lá na extrema antiguidade. E aí, queridos, vamos pegar aqui alguns dos elementos que a gente precisa. Primeiro, há uma grande disputa ideológica, científica, metodológica, de visões de mundo. A visão teológica e uma visão que a gente poderia chamar de científica. Tá? As ciências aí sofrem um forte amortecimento. As ciências que estavam florescendo na Europa anterior, a Europa antiga, como é o caso da Grécia, né, do Império Romano, o Império Alexandrino, os diversos reinos daquele período antigo, essas ciências estão fortemente amortecidas e há uma espécie de duelo entre a visão científica e a visão teológica. Por quê? Porque elas trazem explicações diferentes para todos os fenômenos sociais, e a linguagem não é uma exceção. Tá? Mas são poucos os pensadores durante a Idade Média que escapam dessa lógica de tentar explicar a linguagem para fora, ou o processo cognitivo, para fora da visão teológica. A inteligência, o intelecto, a razão humana são majoritariamente considerados como sendo frutos da bondade divina. É Deus quem dá a inteligência ao homem como uma dádiva. São poucos os pensadores que vão escapar dessa lógica teológica. Tá? Ou seja, é o homem quem recebe, o homem recebe, por ser filho de Deus, o homem recebe de Deus essa capacidade de pensar. E a capacidade de pensar, ele também recebe a capacidade de falar. E integra essas duas coisas. São dados por Deus. Essa é a visão medieval. Tá? A visão moderna, que a gente viu no último encontro, ela rompe com essa lógica. Ela vai buscar, por isso que chama renascimento. Ela vai buscar de novo no homem e começa a buscar na sociedade a explicação tanto para a linguagem quanto para os processos de subjetividade, processos cognitivos. A mente humana passa de novo a ser reinterpretada a partir da sua origem na cabeça dos homens e não fora dos homens, acima dos homens. Começa a renascer essa lógica mundana. Nota que o termo mundano, que significa aquilo que pertence ao mundo, portanto aquilo que pertence aos homens, porque todo humano é mundano, não é isso? Tá? É em contraposição ao divino. O mundano fica embaixo, o divino fica em cima, o divino é superior ao mundano, etc. Inclusive já foi pejorativo. Chamar uma mulher de mundana significava quase que a mesma coisa de chamá-la de prostituta. É isso? Às vezes ela era chamada de mulher de vida fácil. Eu não conheço, a não ser as prostitutas de alto luxo, tem algumas que viram apresentadoras de televisão, né? Mas dizer que uma prostituta leva vida fácil é de um machismo absoluto, certo? Porque não é fácil você ter como única opção social ter que alugar o próprio corpo. Não tem nada de fácil aí, tá? Mas aí, queridos, observa bem. Qual é a consequência que está sendo rompida? É que todo saber se baseia na fé. Isso está sendo rompido.
está sendo colocado primeiro em xeque, né, questionado, e depois vai ser superado e vai ser rompido. Mas não sem disputa. É uma época, por exemplo, em que a igreja se torna muito agressiva com aqueles que divergem dela. Surge a Inquisição, o Tribunal de Ofício, o Tribunal de Exceção. Uma quantidade grande de mulheres são executadas, vão para a fogueira. Seja porque elas têm crenças locais, inclusive às vezes adotam deuses locais, bastante mundanos, inclusive. Né? A minha esposa chama Diana. Diana é uma deusa greco-romana que era muito popular na Idade Média. E aí, quando a igreja considera que tudo aquilo que foge da sua ortodoxia, sua forma de pensar ortodoxa, deve ser condenado e, portanto, deve ser condenado não apenas pelo tribunal divino, mas pelo tribunal dos homens, né? Aí começa uma forte perseguição a toda e qualquer maneira de pensar que divirja desse canônico. Né? É quando surge o conceito de heresia. Tudo aquilo que foge o canônico é considerado uma heresia. A palavra heresia, ela tem origem numa posição que é uma interpretação livre de qualquer trecho da Bíblia. Originalmente é isso que significava heresia, portanto não era um problema. Tá? Ele vai se tornar problema quando se adota uma posição que é dada como única e qualquer uma que divirja disso passa a ser criminalizada. E é um período em que particularmente as mulheres sofrem muito. Por perseguição mesmo. A mulher que tinha medicinas curandeiras, né, as famosas curandeiras, curandeira não tem nada a ver com superstição, com nada disso. Né? A mulher que dominava, por exemplo, a arte, e isso é ciência popular, né, das ervas medicinais, elas eram muito perseguidas. O conceito de bruxaria nasce aí. Interessante, no começo da Idade Média não existia o conceito de diabo. Né? A palavra diablos em grego não significa capeta, nada disso não. Diablos em grego antigo significa potência. Portanto, diablos significa alguém potente, era uma qualidade divina. E aí isso é a partir de um certo momento da Idade Média que surge a ideia de que anjos se revoltaram contra Deus no céu e Deus os castigou, expulsando esses anjos do céu. São os anjos caídos que vão formar os infernos. Tá? A ideia, portanto, do diabo, ela vai surgir da metade da Idade Média em diante. No começo da Idade Média não existia esse conceito. Tá? Simplesmente imaginem bem, quer dizer, você ter uma antifigura que tenha o mesmo poder divino. Algo assim como o He-Man e o Caveira, lá chama Caveira, né? Como é que é em português? Mas deve ser isso, né? Tá? É mais ou menos como uma coisa assim, né? Aquele eterno inimigo imperecível, né? Indestrutível, portanto com o mesmo poder. Né? Isso é um grande problema. Né? A Igreja Católica ela passa a ser mais vigilante das suas próprias crenças e a punir as divergências de suas próprias crenças. Mas é um fenômeno, na verdade, é um resultado da perda de poder. O aumento da força, em geral, é resultado da perda de poder. Isso é um conceito, inclusive, político. Não é? Enquanto uma sociedade consegue ser convencida a seguir uma certa trajetória, não precisa do uso da força, não. Não é necessário que se coloque o exército na rua, a polícia na rua, etc. Não, você convence as pessoas e a sociedade estabelece um certo pacto de paz. Um fenômeno como o colombiano contemporâneo é demonstrativo da perda da autoridade ideológica do Estado colombiano. E aí é preciso colocar o exército na rua, porque o povo perdeu a paciência. Não é? Enfim, mas e aí o que vai estar acontecendo aqui?
que é importante da gente saber. É um momento em que as ciências renascem com muita força. Por quê? Porque a ciência se torna necessária para que haja o esforço de desenvolvimento que vem com o crescimento do comércio, principalmente, com o desenvolvimento necessário da técnica. Pensem nas grandes navegações, para que você tenha uma navegação de longo curso, de longo período, um navio requer uma tecnologia muito desenvolvida. E isso requer o uso das ciências. É preciso dominar essas ciências. Então é o momento do renascimento dessas ciências todas, da matemática, da física, da química. A filosofia vai perdendo aquele caráter dogmático, teológico, passa a ter outros níveis de investigação. É quando surge a possibilidade, por exemplo, de um Leonardo da Vinci ou de um Galileu Galilei. Para falar de dois, podia falar de 2000, certo? Mas esse fenômeno é também resultado e consequência da perda das possibilidades de desenvolvimento futuro do feudalismo europeu. O feudalismo europeu está em forte crise. É claro que isso não é uniforme. Nem todos os países estão vivendo o mesmo período histórico, estão no mesmo tempo histórico. Mas o mesmo período histórico não. O desenvolvimento da Alemanha é muito mais tardio do que o da França nesse aspecto. E os dois, embora menos em relação à França, mas quanto à Alemanha ou à Itália, não tenho a menor dúvida disso, muito menos do que o inglês. O inglês está em pleno desenvolvimento das suas forças econômicas, sociais e, portanto, científicas também. É em países como Inglaterra e França que vão surgir alguns dos linguistas mais importantes desse período. Ou não é linguista, porque não existe alguém ainda puramente especializado nisso. Mas a língua, a linguagem, o falar, o vocabulário, a gramática, a regência, a pluralidade vocabular passa a ser assunto de interesse de uma quantidade crescente de grandes pensadores desse período. Tá? A gente viu um pouco isso. Né? E aí, queridos, eu tinha colocado alguns desses pensadores. Você se lembra que a gente foi falando alguns aqui, né? A gente falou um pouco de René Descartes, a gente falou um pouco de Spinoza, vocês se lembram aqui, não lembram? Tá? E a gente falou um pouco de Berkeley, a gente, lembrando aqui de Berkeley, porque ele é o estado mais cristalino e puro de uma certa maneira de ver o mundo, afirmando que o mundo não existe, a realidade não existe. O que existe é a ideia. O que existe é a subjetividade. Não existe a objetividade. Vamos definir aqui. Objetividade é aquilo que não depende da nossa consciência. 2 mais 2 é igual a 4. E 2 mais 2 é igual a 4, seja para cada um de nós aqui que está ouvindo isso, que a gente está conversando aqui nesse nosso encontro sabatino, né? Ou seja, de qualquer pessoa do planeta. E se existem algumas pessoas fora do planeta, certo? Isso é uma hipótese, né? Para essas pessoas, 2 mais 2 também é igual a 4. Isso não depende da cabeça de ninguém. Isso é o que a gente pode chamar de objetivo. Lei da gravidade universal. Uma lei da biologia. Vamos pegar uma lei da biologia, para não ficar falando só de física ou de matemática. Né? Dado um agente biológico, o grau de contaminação é proporcional ao tempo de exposição. Ou seja, se você está diante de um agente patológico, uma bactéria, tá? Quanto mais tempo você ficar próximo a ela, maiores são as chances de você se contaminar. É isso que está dizendo essa lei. A possibilidade de contaminação cresce na proporção do tempo de exposição àquele agente patológico. Isso é uma lei da biologia. Isso não depende de nada nem de ninguém. Os seres vivos são formados por células. Os seres vivos superiores são formados por células. Tá? Isso é uma lei da biologia. Foi a pesquisa que chegou a essa conclusão. Primeiro se descobriu que existiam células. Como? Pela observação microscópica dos tecidos vivos. Vegetais, animais, indistintamente. Né? Alguns são unicelulares, a vida inteira está integrada numa única célula. Outros são pluricelulares,
né? Pode ser da complexidade de um animal superior, um mamífero, um ser humano, né? E eles todos são formados por células. As células são bastante diferentes, mas são células. Seja uma árvore ou seja a mão de um homem. É uma lei da biologia. Tá? Os seres inferiores podem não ser celulares. Um vírus que está no limite entre a vida e entre o mundo animado e o mundo inanimado, né? Ele está no limite inferior. Alguns, inclusive cientistas muito respeitáveis, consideram que o vírus não é um ser vivo. Eu postulo, estou na escola em que o vírus sim é um ser vivo, extremamente primitivo. Está no limite entre o mundo inanimado e o mundo dos seres vivos. Mas ele é um ser vivo. Tá? Algumas capacidades que são atribuídas aos seres vivos, que os vírus não têm, são argumentos em favor da ideia de que o vírus não é um ser vivo. Por exemplo, a sua capacidade de reprodução. A capacidade de reprodução de um vírus não é autóctone, ele depende de outro ser para se reproduzir. Mas isso também é válido para um parasita. Não é isso? O Ascaris, a famosa lombriga, ela também depende de um ser externo para se reproduzir. Não vejo nenhum problema com isso, não. Não é isso? Tá? Mas é um argumento forte e eu respeito a posição de alguns. Tá? Mas olha só, essas explicações de tentar entender o mundo da biologia, o mundo da química, o mundo da sociedade, é no próprio objeto que você vai buscar as explicações e não mais no que está superior a este mundo. As explicações não estão mais lá em cima, estão aqui embaixo mesmo, para falar num português bem comunzão. Certo? E isso vai sendo cada vez mais a única possibilidade de avanço e desenvolvimento. Aquele mundo medieval, teológico, está ficando para trás. Nesse período que a gente está falando. Tá? E para Berkeley, não existe o mundo, só existe a ideia. Por que ele é muito importante? Nota que eu já disse e repito, uma das maiores universidades estadunidenses se chama Universidade Berkeley. Isso não é à toa. Isso não é à toa. E Berkeley, ele vai supor que só existe a mente. O extra-mental não existe para Berkeley. E aí ele perde o direito de falar em nós, o meu leitor. Ele escreveu livros. Se ele só acredita na mente, ele escreveu livros para quem ler, se ele não acredita que existe o outro. Ele não acredita que exista nem o livro, porque o livro não pertence à mente dele. Não vou ficar fazendo críticas a Berkeley, não. Tá? Mas aí, queridos, é um momento ápice desta tentativa de fusão com o mundo antigo. A única mentalidade que Berkeley admitia fora da mentalidade humana é a mentalidade divina. A vida para Berkeley ocorre dentro da cabeça e não fora. Como o universo está todo dentro da cabeça e não fora. A única possibilidade para Berkeley de existência fora é a ideia de um ser superior, divino. Berkeley era da alta hierarquia da igreja presbiteriana, né, da igreja anglicana. Ele era inglês. Né? E aí, queridos, a gente vai passando, a gente passou por alguns outros autores, como, vamos fazer uma recapitulação aqui, a gente está saindo um pouco do período da Renascença, tá? Um outro autor importante para nós é Galileu. Ele é um cientista naturalista, como Leonardo da Vinci é um cientista naturalista. Galileu viveu na Itália e da Vinci também, né, que estavam ainda a mergulhar. A Itália, como hoje a gente conhece, não existia. Existiam os diversos reinos que depois, lá no século XIX, vai formar a Itália. Tem até uma brasileira que tem uma importância enorme para a formação do Estado italiano, que é Anita Garibaldi. Anita, a esposa de Garibaldi.
o grande revolucionário italiano, que viveu no Brasil, participou da Revolução Farroupilha, né, a Revolução no Rio Grande do Sul, tem uma importância enorme na história do Brasil, e depois ele vai ser um dos patriarcas do processo de unificação nacional na Itália. E a esposa dele, Anitta, brasileira, vai com ele. Ela é muito homenageada na Itália. Tem um monte de estátuas de Anitta na Itália, merecidas cada uma delas. Tá? E é na Itália de Leonardo da Vinci e de Galileu que vão surgir algumas dessas ideias que avançam muito numa concepção mecanicista do mundo. O mundo é uma engrenagem, o homem é uma engrenagem, é um mecanismo. O homem é um mecanismo muito complexo. Leonardo da Vinci tentava explicar tudo através dessa lógica. Como é que alguém respira? Porque você tem um fole que expande e se contrai, que é o pulmão. Ele compara isso com um fole que aquece uma fornalha, um forno, uma fogueira. Que é uma concepção bastante interessante. Porque se pode considerar dessa maneira, sim, até um certo ponto. Há um processo de expansão e contração da caixa torácica que permite a respiração. Portanto, como uma primeira aproximação, não é um problema. Tá? Como primeira aproximação. Mas tanto Galileu quanto Leonardo da Vinci tiveram muitos problemas com a igreja italiana. O Papa vivia na Itália. Embora nem sempre, mas ele quase sempre vivia na Itália, em Roma em particular. Não é? E eles tiveram muitos problemas. Os dois pertenciam ao mundo das altas cortes, eram amigos dos papas da época, mas principalmente Galileu teve grandes problemas. Galileu, na sua última fase da vida, ele foi condenado. E ele só não foi condenado à morte, que era o comum daquela época, para as grandes heresias, né? Ele só não foi condenado à morte porque ele era famoso demais, por um lado, e por outro lado, a igreja já não tinha mais a força anterior de poder condená-lo à morte. Mas ele foi condenado a uma morte em vida, que é passar o resto da sua vida dentro de sua residência. No final da vida ele já estava cego, e isso é uma morte em vida, para um grande cientista, um dos maiores da história da humanidade. Por quê? Porque, entre outras coisas, ele afirma que a Terra não é o centro do universo, que era uma concepção eclesiástica da Igreja Católica, que vinha da lógica aristotélica de que é o Sol que gira em torno da Terra. Quando a gente acorda de manhã, isso parece meio que óbvio, né? O Sol nasce no horizonte, vai subindo, 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 depois descendo, descendo, descendo e morre do outro lado. Não é isso? Parece uma coisa bastante lógica, bastante natural, supor que o Sol gira em torno da Terra. E que a Terra está parada e tudo está girando em volta. Aliás, esse tudo para a Igreja Católica tinha um certo problema lá. Por quê? Porque a Igreja Católica considerava que as estrelas da noite era a bondade divina para oferecer luz noturna e beleza noturna para que o homem admirasse a grandeza de Deus. Aí vai o Galileu e com uma luneta ele descobre que existiam luas em Saturno que são invisíveis. Ora, se o céu é dado para que o homem possa admirar a beleza de Deus ao observá-lo, não faz sentido ter alguma coisa que o homem não possa ver com os olhos. Então, ter descoberto as luas de Saturno foi um problemão para Galileu. Chegaram a dizer que era sujeira da lente, que era uma ilusão óptica provocada por alguma coisa, certo? Que era mentira de Galileu. Enfim, né? Mas é o momento em que isso está sendo fortemente sacudido e balançado até as raízes, até os seus alicerces ideológicos e científicos. O mundo está deixando de ser aristotélico e está voltando, ou teológico, está voltando a ser, por isso que chama renascimento, está voltando a ser um mundo que permite a interpretação do mundo pelas coisas do próprio mundo. É buscar no mundo a explicação para a situação, a realidade, os problemas do mundo, e não mais no extramundo. Não é? A gente tinha colocado alguns aqui, como Francis Bacon, como Kant, além de Berkeley. Kant, ele vai dizer o quê? Que o pensamento Kant está na Alemanha.
tá? É um dos grandes iluministas europeus. Immanuel Kant. Ele vai, vou até escrever o nome dele aqui. O Immanuel Kant, ele vai dizer que o pensamento humano, portanto a linguagem também, ela está condicionada por uma conduta moral. É a motivação moral que vem primeiro. São as regras morais que geram a conduta humana. Nota que isso vai ser retomado, já bastante transformado, pelo freudismo. Freud tem essa posição, né? São as limitações da Europa vitoriana que oprimem a mulher e faz com que a mulher desenvolva saídas, fugas, escapes para a vida opressora que ela leva. Um dos elementos que Freud estudou a fundo foi o sonho erótico. O sonho erótico é a possibilidade de vivenciar uma vida amorosa para a mulher que era proibida pela época vitoriana a ter uma vida sentimental física. Não é isso? Que tem tudo a ver com a vida religiosa do protestantismo alemão. Época no qual Freud viveu. Não é isso, queridos? Tá? Então, Kant, quando ele vai dizer que a conduta moral rege o comportamento humano, ele vai dizer que a linguagem também. É preciso tomar cuidado com a linguagem, dizia Kant, para que a linguagem não se transforme de meio de comunicação em meio de ofensa. Interessante isso, né? Ele vai buscar a explicação para a ofensa, uma explicação muito interessante. Xingar o outro, né? Uma coisa bastante interessante. Acompanhe o meu raciocínio, tá? É quando o homem perde a capacidade de argumentar, de defender as suas ideias, em que ele parte para uma agressão verbal. Interessante essa posição em Kant. Não é isso? A discussão verbal é fruto da perda da capacidade de argumentar. Para Kant, mas não só para Kant. Interessantíssimo isso. E em grande parte verdadeiro. A gente parte para brigar verbalmente, xingar o outro, quando a gente perde a capacidade de convencer o outro a partir de um argumento. Muitas vezes a gente já começa brigando, né? Tá? Mas, digamos assim, numa certa lógica, a primeira tentativa, quando há uma divergência de opiniões, é um tentar convencer o outro. Quando isso é muito difícil, inclusive por concepções morais muito arraigadas, eu estou certo, portanto o outro está errado, não é isso? Essas concepções são morais. É a força das minhas ideias que é maior do que eu acho que deva ser a força das ideias do outro. Então eu paro de ouvir o outro. Nada mais parecido com os dias de hoje. Não é? Se a ideia não é aquela ideia que eu sou simpático, eu não a ouço. Ou eu ouço debochando, rindo dela, não é isso? E, portanto, não a ouço. Porque ouvir é um ato também de respeitar o outro. Olha a concepção moral aqui. Ouvir uma pessoa que diverge de nós é respeitar a possibilidade da divergência. Isso é uma dimensão moral do diálogo. E, portanto, para Kant, mas não só para ele, a disputa agressiva da linguagem, ela deixa de ser diálogo e volta a ser monólogo. Por quê? Porque você já não ouve mais o outro. Diálogo 2, monólogo 1. Né? Eu falo, o outro ouve. Né? E aí como é que eu convenço o outro a me ouvir? Eu grito mais alto do que ele. E ele tenta gritar mais alto do que eu, e a consequência natural disso é a disputa física. Né? As pessoas começam a se xingar, depois elas saem no tapa. Né? Briga de trânsito. É isso? Que tem que durar enquanto o sinal está vermelho. Né? O sinal fica verde, certo? Mas é mais ou menos essa lógica. Certo, queridos? Tá? Um outro... Esse francês, Bacon é inglês, e um outro francês, eu vou falar em Bacon daqui a pouquinho de volta, tá? Mas Gassendi, ele vai dizer o quê? Que todo processo cognitivo, toda vontade humana tem origem nas sensações. Os sentidos são a porta de entrada das informações externas.
A gente ouve, a gente sente calor, a gente sente dor, a gente sente gosto, a gente tem tato, que é o sentido da pressão sobre a pele, né? A gente sente fome, tudo isso são sentidos, tá? A gente sente sede, sente vontade de ir ao banheiro fazer xixi, certo? Tudo isso são sentidos. A palavra, às vezes, sentir, ela supera aquilo que de fato são sentidos. Sentir amor ou sentir ódio não são sentidos. Mas sentir fome, sentir sede são sentidos. Que não estão naqueles 5 clássicos, não. Portanto, supor que são 5 sentidos respeitosamente, é uma bobagem. O número de sentidos é muito maior. E, às vezes, se considera uma espécie de privilégio feminino de que a mulher teria um 6º sentido. É verdade. A mulher tem um 6º sentido, um 7º, um 8º, um 28º, porque o número de sentidos é muito maior do que os 5 que a gente aprende lá no primário, por professores que também aprenderam assim e saem repetindo isso, sem parar para refletir que sentido, se é a relação do homem com o mundo, com o exterior, não pode ser só 5. Sentir calor é um sentido e não é um desses 5. O tato é preciso contato. E o calor não. Você aproxima a mão da fogueira ou de uma chapa quente, você sente o calor sem tocar nela. Ir à praia e sentir o calor do sol não significa que você tocou no sol, e o tato é toque. Você sente a areia tocando nela. É impossível sentir a areia com o tato sem tocar na areia. Certo? Tá? Então, Gassendi ele vai nessa direção de que são as sensações, os sentidos que são a origem de todo o processo cognitivo. Portanto, de tudo que o homem sabe. E aí, de alguma maneira, ele tenta estabelecer uma relação entre o sentido como o primeiro estágio e a linguagem como um estágio muito superior. Ele não consegue fazer essa ponte, mas ele aponta algumas direções de maneira absolutamente brilhante. Gassendi, vou escrever o nome dele aqui. Ele mostra um pouco dessas direções possíveis. Por exemplo, a linguagem como uma necessidade da comunicação, mas também a necessidade de organização interna da ideia. Para Gassendi, a linguagem é uma necessidade de organização interna. Certo? Isso é absolutamente correto. Gassendi está lá no século XVII, século XVIII. Tá? Francis Bacon, ele diz o seguinte: tudo aquilo que o homem cria por sua mente, pelo seu gênio intelectual, deve ser testado. Ou seja, para saber se uma coisa é verdadeira ou falsa, essa coisa precisa ser testada, verificada na prática, experimentalmente, se aquilo é verdadeiro ou não. E Bacon tem a seguinte, Francis Bacon, né? Vou escrever o nome dele aqui. Bacon. Francis. Né? É autor de uma obra belíssima. Ele é autor de muitas obras importantes. Uma delas, belíssima, é A Nova Atlântida, onde ele vai propor uma sociedade ideal. Nota que nessa época surgem alguns dos principais livros que vão propor sociedades ideais. A Utopia, de Thomas Moros, A Cidade do Sol, de Tommaso Campanella. Thomas Moros na Inglaterra e Tommaso Campanella na Itália tiveram um final triste. Eles foram mortos pelo Estado, foram condenados à morte. Entre outras coisas, no caso de Giordano Bruno, né, entre outras coisas, porque eles fizeram críticas contundentes contra a visão teológica da Idade Média. Campanella, por exemplo, ele afirmou que o Sol é apenas um astro e que aquela estrela que a gente acha que é um ponto luminoso, ela é um Sol também, só que ela está muito mais distante. Isso, do ponto de vista de uma concepção física da astronomia, é absolutamente brilhante. A igreja caiu de pau em cima dele e ele foi condenado à morte. Porque ele disse que o número de sóis é infinito. Hoje, nenhuma pessoa que fez o curso fundamental e, portanto, estudou os princípios da física, nega essa realidade. O número de sóis é infinito.
porque o universo é infinito. Mas aí, queridos, isso é muito interessante, né? Tem um outro inglês que é John Locke. Locke, vou até escrever o nome dele aqui também. John Locke, Locke, famoso liberal. Ele vai dizer o quê? Ele vai criticar aquele método especulativo, escolástico da Idade Média. Ou seja, tem um problema. Vamos ver o que Aristóteles disse a respeito. Ou então vamos ver aonde no Antigo Testamento está a explicação para este fenômeno. Tá? E se procurava de tudo. Ou nas obras aristotélicas ou nas Sagradas Escrituras. Por exemplo, a existência das marés, o fato de haver primavera, verão, outono e inverno, o fato das pessoas envelhecerem, tudo isso era buscado nessas duas fontes que eram quase que fontes totalitárias, no sentido de que todas as explicações deveriam ser buscadas primeiramente ali. Locke vai se contrapor a isso. Tá? Ele vai ser contra esse método especulativo. Por quê? Porque a única maneira de você encontrar uma explicação na Bíblia, por exemplo, para a existência das marés é tendo uma interpretação muito livre de alguma passagem da Bíblia. Porque a Bíblia não toca nesse assunto. Objetivamente, não. Mas se você faz uma interpretação muito livre, você pode encontrar ali alguma coisa ligada, por exemplo, ao movimento, e maré é movimento, e aí você conecta uma coisa com a outra. E isso a gente chama de raciocínio especulativo. E Locke era contrário a isso. Ele dizia, todo pensamento precisa passar pelo crivo científico, ou seja, precisa provar que ele é verdadeiro. Enquanto ele não provar que ele é verdadeiro, ele pode ser considerado falso. Eu tinha colocado também, a gente vai avançar nisso, e aqui a gente avança bastante, né, que um grupo de franceses faz um esforço de juntar uma grande quantidade de fenômenos da natureza, da sociedade, fenômenos humanos, fenômenos ambientais, fenômenos astronômicos, e tenta colocar esses conhecimentos numa coleção de obras, que é chamada enciclopédia. Buscando essa ideia lá na Grécia Antiga. Os cíclopes eram semideuses que guardavam o conhecimento. Quem já leu a Odisseia de Ulisses, ou a Eneida, né, sabe que tem momentos ali em que surgem essas figuras. São gigantes, alguns têm um olho só no centro da testa, etc. São os guardiões do conhecimento. O belíssimo poema também de um renascentista português, que é Camões, que é os Lusíadas, também tem um gigante desses lá, que é o Adamastor. Aliás, os Lusíadas pegam muito a ideia dos poemas épicos da antiguidade. Homero, Ésquilo, Virgílio. E aí, queridos, olha só, essas figuras são centenas, alguns absolutamente brilhantes, estão entre os intelectuais mais importantes da história da humanidade, vão se formar num grupo chamado enciclopedistas, aqueles que vão compor ou adotar ou defender a ideia de uma enciclopédia onde se caberia uma grande quantidade de conhecimentos que, de alguma maneira, estivessem interconectados. Eles nunca tiveram a pretensão, foram acusados disso, mas eles nunca tiveram a pretensão de acumular todo o conhecimento humano em alguns livros. Cada um deles sabia que isso era absolutamente impossível, não apenas impossível, mas uma barbaridade pensar uma coisa assim. O conhecimento humano é gigantesco e não cabe, nunca coube em uma quantidade finita de livros. Isso não faz muito sentido, eles sabiam disso. Tá? Mas esses enciclopedistas eles vão ter uma importância enorme na Europa no desenvolvimento social e político, né, da Europa. Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Diderot, são alguns dos que vão avançar muito a ideia de que o Estado não pode ser governado por uma elite que nasce governante, que é o caso da nobreza.
e que detenha a posse da terra, a posse universal da terra. Terra agricultável, né? Terra no chão, e não o planeta Terra. Tá? Mas a ideia, portanto, de que há um fenômeno humano que é maior do que tudo isso, que é o que eles chamavam de liberdade. A liberdade é a grande conquista humana, que nasce primeiro nas ideias, depois ela passa para o terreno político, que se materializa nas revoluções. Revolução Inglesa, Revolução Francesa, né, isso, Revolução Holandesa, e vai embora. Tá? E aí, olha só, alguns desses enciclopedistas vão ter, por exemplo, uma concepção de que tudo que há no homem demonstra que o homem é um ser social. Portanto, esses enciclopedistas eles vão considerar que os processos cognitivos, a subjetividade, a presença da linguagem, a língua falada e escrita, são fenômenos sociais, portanto, nada divinos. São fenômenos que se explicam unicamente na própria sociedade. Não precisa de recorrer a nenhuma entidade ou nenhuma instância não social acima da vida, como era a explicação típica dos períodos da Idade Média. E essa concepção, que é o Renascimento, o Iluminismo, é aquilo que a gente pode chamar de época moderna, ela vai caminhar e ela vai reger e ela vai ser dominante até os dias atuais. Ela vai ser contestada por um ultraliberalismo a partir do final dos anos 1970, por aquilo que se chama de pós-modernismo, que hoje está em plena crise. Alguns dos grandes pensadores pós-modernos, como o português Boaventura de Souza Santos, ele já não pensa mais assim. Ou o eslavo Tudorov, né? Vou até escrever o nome deles aqui. Boaventura de Souza Santos, português, ou Tudorov. Eslavo, se não me engano, ele era húngaro. Que são alguns dos expoentes do pós-modernismo. Tá? Mas já não pensam mais assim. Nenhum desses dois aqui, grandes intelectuais. Né? O Tudorov acho que faleceu, mas Boaventura está super vivo. Tá? E muito atuante. Portugal morou no Brasil um tempo, né? Estudou as favelas brasileiras. Tá? Mas aquele pensamento moderno, ou seja, o homem é racional e a razão humana pode explicar os fenômenos da natureza, todos eles, é uma questão de ter conhecimento a respeito. O que impede de saber alguma coisa é o fato de que o homem sabe pouco sobre aquela coisa. E ao saber pouco, ele não consegue fazer uma visão de conjunto. Ele não consegue definir, conceituar, explicar o comportamento, explicar o desenvolvimento, explicar a funcionalidade, etc. Mas se der ao homem mais informações, ele vai ser capaz. Ou seja, o período moderno vai dizer que não há nada que o homem não possa saber. É dar-lhe tempo. O homem que eu estou falando aqui é a humanidade como um todo. Tá? É só dar tempo a essa humanidade e as condições necessárias. Liberdade de investigação, liberdade de pensamento, liberdade de divergência, etc. Tudo o contrário do que era no mundo medieval e que não havia nenhuma dessas liberdades, só se podia pensar de acordo com o canônico. Aquele que não era canônico, que não pensava desta maneira, era inclusive perseguido. Alguns desses nomes só puderam florescer porque eles estavam em países que onde a força do mundo feudal já não era mais tão absolutamente dominante assim. Né? Isso explica, por exemplo, olha que coisa interessante. O Japão foi feudal. Né? Tem a Idade Média não faz sentido. Falar em Idade Média não faz sentido no Japão, mas ela teve uma visão assim absoluta com a igreja shintoísta, que é a igreja japonesa, que proibia qualquer concepção que não estivesse de acordo com os dogmas, com os cânones da religião shintoísta ou budista. São duas religiões diferentes. Né? Mas principalmente o shintoísmo, que é a religião oficial do Japão. E eles foram muito eficientes a ponto de combater todo e qualquer intelectual que divergisse disso.
É por isso, entre outros motivos, mas tem muito a ver com a Guerra Fria também, mas é por isso que não se tem um grande nome do pensamento japonês. Não é que não houvessem grandes intelectuais no Japão do século XVI, XVII, XVIII, etc., XIX, mas eles não se destacaram porque foram muito bem subjugados. Interessante, não é isso? Tá? A gente não tem esses nomes, embora eles existam. Mas aí, queridos, continuando aqui avançando, tá? E é exatamente no finalzinho desse auge do iluminismo que vai surgir a psicologia como uma ciência semi-autônoma. Ela vai adquirindo maturidade intelectual. O conjunto de conhecimentos que a gente pode atribuir à psicologia vai amadurecendo a ponto de formar um corpo conceitual e teórico que vai se separando das ciências que antes a psicologia estava abrigada ali dentro e, portanto, submetida ali dentro. No caso da filosofia, da teologia, das áreas das ciências médico-experimentais, etc. A psicologia é no final do século XIX, meados do século XIX, que vai adquirindo essa independência. É quando vai surgindo os primeiros nomes que a gente poderia chamar de psicólogos, ainda com um certo cuidado com essa palavra. Tá? Que vai dar origem depois a um movimento avassalador. Alguns dos grandes psicólogos nascem nesse período, entre eles Sigmund Freud, que vai nascer aí em meados da segunda metade do século XIX. Ele era tcheco, ele não era alemão. Tá? Ou seja, ele nasceu numa cidade que pertence à Tchecoslováquia e não à Alemanha. Tá? Mas enfim. Né? E aí, queridos, o que vai ser proposto aqui como uma metodologia que a psicologia vai adotar. E, portanto, um dos aspectos da psicologia, que é o processo de linguagem, o que afinal é a língua humana, a linguagem, como um conjunto de símbolos, de códigos, que permite a comunicação, que permite a estruturação das ideias dentro da cabeça. Essas são duas de um monte de funções que a linguagem tem, essas são duas essenciais. É pela linguagem que nós organizamos a nossa maneira de pensar, seja quem for. E é a partir da linguagem que nós nos expressamos e que se permite a evolução do diálogo, a transmissão de conhecimento, a proliferação de informações. Essa proliferação ela só é possível a partir da linguagem. Pode ser uma linguagem, inclusive, não vocal, não oral, a linguagem de gestos. Né? Você encontra uma pessoa do outro lado da rua, que é um conhecido seu, aí você grita, e aí, meu querido? E ele responde lá assim, ó. Isso é uma linguagem, e não é oral. Ele não falou nada, ele fez um gesto. E você entendeu absolutamente o gesto. Não é isso? Professor, posso sair na sala um instante para atender o telefone? Claro! Eu não preciso falar o claro, eu faço assim, a pessoa já entendeu que é positivo isso e leva, né, aquele intervalo, sai da sala, lá, atende o telefone e volta. Certo? Não é isso? E algumas dessas bases são assentadas aí neste momento. Tá? Primeiro, uma base experimental. Tem a ver com Francis Bacon lá, que disse que é preciso testar tudo para que alguma coisa possa ser considerada verdadeira e científica. Ela precisa sofrer a experimentação para saber se é mesmo. Portanto, tem que ter uma base experimental. Tem que ter um método científico, ou seja, um conjunto de regras que vai averiguar se aquilo é ou não verdadeiro. Olhem, por exemplo, no mundo atual, a campanha das vacinas. A produção de vacinas tem que passar por fases experimentais que demonstrem que as vacinas são eficazes no combate à virose e que não são perigosas para a saúde humana. Algumas que foram testadas e meio que à pressa, porque isso tem a ver com fortunas gigantescas e possibilidades comerciais gigantescas, né, como a Moderna nos Estados Unidos ou a AstraZeneca, que depois se demonstrou que são vacinas complicadas. Mas você tem que ter um processo de teste para saber que
determinada teoria, determinada concepção científica, e uma vacina é uma concepção científica de uma substância, ou um conjunto de substâncias que seja capaz de combater a atividade virótica dentro do corpo humano. Isso é uma vacina. Né? Tá? E aí, você tem que ter uma metodologia que seja capaz de identificar etapa por etapa até chegar à conclusão de que sim, isso é seguro para ser aplicado na população humana. No caso da vacina. Mas isso é válido para qualquer pensamento que a gente pudesse dar o nome de verdadeiro ou científico. Qualquer, e não importa qual seja. Tá? Mesmo uma coisa óbvia como 2 mais 2 é igual a 4, precisa ser provado pela matemática. É óbvio? Sim, é óbvio. Mas necessita comprovação. O óbvio também necessita comprovação. Por quê? Porque parece óbvio que a Terra está parada e o Sol está girando em volta. Isso parece óbvio. Como era óbvio para o homem antigo de que o Sol morria em algum lugar lá atrás dos morros e por não sabe lá o que, aparecia de novo do outro lado no dia seguinte. Isso deu a muitos povos a ideia de que a Terra é redonda. E não é que o Sol morre de um lado e vai nascer de novo no outro lugar. É que naquele momento em que o Sol não é visível aqui, ele está sendo visível em algum outro lugar, porque a Terra sendo redonda, o Sol vai girar na parte não visível, que é a noite, e vai voltar a iluminar o dia no dia seguinte. Né? Então a ideia de que o Sol tinha um giro em torno da Terra que durava 24 horas, durava um dia, é uma concepção bastante arrojada para a época. Depois é que se teve a ideia de que, na verdade, não é o Sol que está girando, é a Terra que está girando. Ela gira em torno de si mesma e o Sol fica parado lá. E a Terra, ao girar, dá a sensação de que o Sol está girando. Portanto, aquilo que é óbvio precisa ser provado. E se ele for falso, ele não passou na prova. É falso afirmar que o Sol gira em torno da Terra. Isso é falso. Certo? E, portanto, requer comprovação. Essas 3 etapas, a base experimental, o método científico e a comprovação, são as condições necessárias para qualquer teoria que se creia no direito de ser verdadeira. Portanto, as teorias explicativas da linguagem não podem fugir a esses 3 momentos. E é um período, esse período aí já do século XVIII, século XIX, é um período em que isso cresce para valer. Tá? E aí, nesse período aqui, século XIX, em grande parte na Europa, mas também está acontecendo um movimento parecido no Oriente, né? A psicologia ela vai se separando das outras ciências, ela vai se tornando autônoma, ela vai se autonomizando. Meados, fins do século XIX. Tá? É um processo de transição dos saberes que estão meio esparsos na ciência, que são esses saberes condensados organicamente, sistematicamente, numa teoria que unifica esses saberes que antes são avulsos. E o que vai acontecendo aqui? A psicologia vai deixando esse seu conteúdo especulativo, né? Transtornos mentais são provocados pela ação de agentes externos que influem no comportamento do ser humano. Por exemplo, a presença do diabo, que enlouquece a pessoa, então é preciso buscar, de alguma maneira, evitar a presença e a influência maligna, e aí a pessoa volta a ser normal. Esse era o método de cura dos transtornos, da maioria dos cura, né? A forma dura, inclusive, né, de propor isso, né? Dos transtornos mentais. Certo? Os processos de loucura, etc. Tá? Ele vai deixando um pouco esse conteúdo especulativo, religioso, e ele vai adquirindo um caráter científico. Progressivamente vai adquirindo esse caráter. Não é? E aí é um momento interessantíssimo. A psicologia passa a buscar a explicação da psique humana do homem, no próprio homem. E esse, ao meu ver, é um dos grandes méritos de Sigmund Freud. E daqueles que conviviam com ele ali, inclusive aquela primeira geração de seus discípulos. Né? Alguns absolutamente brilhantes, como Wilhelm Reich. Não é isso?
tá? Que vão buscar a explicação das coisas do homem no homem. E o homem como sendo um ser social. O homem que se torna humano, se humaniza na sociedade. E fora dela não é possível. Portanto, é na sociedade que se deve buscar toda e qualquer explicação para o fenômeno psicológico, seja esse fenômeno qual seja, tá? Que pertença ao homem. É na sociedade humana que se deve buscar qualquer explicação sobre a psique humana. E aí, o que vai acontecer aqui? Quando a gente coloca que é necessário um momento experimental, isso vai criar um processo lógico de fusão de duas ciências que estão tentando explicar a psique humana e também explicar os processos cognitivos, a linguagem, etc. Por quê? Porque são fenômenos mentais, a linguagem e a cognição. Não é? Que são o quê? São as concepções psicológicas e as concepções fisiológicas. A relação entre os processos psíquicos e fisiológicos é que vai dar uma explicação para o comportamento do homem. Intelecto, raciocínio, conhecimento, consciência, memória, etc, 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 etc. Linguagem, certo? Estão acompanhando aqui, queridos? Vamos avançar um pouco mais, tá? E aí a psicologia vai associar, exatamente por esse processo de aproximação entre a fisiologia e a psicologia, ou seja, a mente humana existe dentro de um sistema físico, anatômico, biológico do homem, como ser social que ele é. Ele não é exclusivamente biológico, mas ele tem um aspecto biológico que não se pode separar e retirar do homem. Tá? E aí, qual é a associação que se faz? A relação entre mente e sistema nervoso. Principalmente os órgãos centrais desse sistema nervoso. E dentro dos órgãos centrais, o cérebro. E dentro do cérebro, o córtex cerebral. É dentro dessa visão que vai fechando o foco para chegar na parte mais desenvolvida, que é o sistema nervoso central, e na parte mais desenvolvida do sistema nervoso central, que é o cérebro, e na parte mais desenvolvida do cérebro, que é o córtex cerebral, é que vão se buscar a relação entre psique e homem biológico. Lembrando que nessa concepção não cabe a ideia de que o corpo é uma espécie de vaso ou de copo onde você derrama lá dentro a mente humana. E que, portanto, separa corpo e mente. O corpo passa a ser uma espécie de receptáculo. Essa ideia é uma ideia ainda religiosa. É a ideia de que a alma ocupa o corpo humano e dá vida ao corpo humano, e que o corpo humano, quando perde a alma, morre. A ideia de que a mente é algo que fica dentro do corpo humano é uma ideia de que a mente é uma espécie de alma. Está separando a mente do corpo. E isso não pode ser separado. É possível um corpo sem mente? Claro que sim. Certo? Agora, é possível uma mente sem corpo? Não. A não ser que você saia do domínio das ciências e volte para o domínio da teologia. Aí é perfeitamente possível. Né? Deus é uma mente que não precisa de corpo. Uma mente infinita. É o espírito. Né? Mas, se você sai da teologia e volta, não é possível uma mente que não esteja dentro de um cérebro. Não é possível. Tá? Mas o cérebro é um dos elementos. Você tem um processo progressivo que vai dar origem ao cérebro. Né? E aí você tem sistema límbico, não é isso? A evolução em 3, 4, 5 fases que vai desenvolver no cérebro, que vai desembocar no cérebro humano. Tá, queridos? Estão acompanhando aqui comigo. Não é isso? Tá? E aí o que vai acontecer aqui? A psicologia ela vai começar a receber influências de todas as ciências que estão se desenvolvendo juntamente com ela.
A psicologia vai recebendo essas influências e vai, por sua vez, também influenciando as outras ciências. É uma aproximação entre a psicologia e a fisiologia, entre a psicologia e as ciências sociais, entre a psicologia e as ciências biológicas, certo? E, portanto, a psicologia é uma das ciências do homem. E ela deve buscar esses elementos constituintes no homem social, historicamente condicionado. Ou seja, todo homem nasce num período da história e num determinado lugar. E são essas condições que influem no seu desenvolvimento humano, na sua humanização. Todo bebezinho nasce, em grande parte, biológico, não de maneira absoluta. O bebezinho não é só biologia, porque nasceu de uma mãe que não é só biologia. Né? Mas ele é predominantemente biologia. Só que a vida social vai entrando de uma maneira, como uma avalanche, e vai socializando esse ser predominantemente biológico, que é o bebezinho recém-nascido, e vai transformando esse bebezinho de ser biológico cada vez mais em ser social. É claro que o aspecto biológico jamais deixa de existir. A gente nunca vai deixar de ter fome, que é uma necessidade biológica, mas a alimentação está socialmente condicionada. A comida da gente está num armário, numa geladeira, a gente tem hábitos, a gente usa garfo, talher, prato, a gente come determinados alimentos e não outros, a gente cozinha os alimentos, etc, etc, etc. Ou seja, isso está, de maneira inapelável, condicionada socialmente. O próprio organismo da gente se adapta à vida social que a gente leva. É um desconforto sentir vontade de fazer xixi quando você está no meio do trabalho ou a caminho entre a casa e o trabalho. Mas não é nenhum problema ter essa mesma vontade quando você está dentro de casa. Por quê? Inclusive, essas vontades ficam latentes. Quando você está muito concentrado em alguma coisa, não dá vontade de ir ao banheiro, a não ser que o biológico comece a gritar dentro de você. Né? Que a sua bexiga diga para você, ó, não tô podendo mais, meu querido, dá um jeito aí. Não é isso? Mas enquanto isso não acontece, o próprio condicionamento físico do homem, o homem que estou falando aqui é homem e mulher, estou falando de ser humano, certo? Esse condicionamento humano faz com que a gente nem lembre que a gente está com fome. A gente consegue vencer o sono quando a gente está num processo de vigília, tentando resolver um problema, né? Exames bimestrais das A1. Não é isso? Quando a gente percebe, já deu 2 horas da manhã e a gente nem percebeu que isso aconteceu. Não é isso? Tá? E essa associação entre as ciências da mente e as ciências em geral tem que passar necessariamente pela experimentação e pela prática. Ou seja, todas as ideias do que é um fenômeno psicológico, seja ele qual for, tem que ter um momento da prática, da experimentação, da confrontação entre aquilo que eu acho que é, aquilo que eu suponho que é, e aquilo que a minha experiência, a experiência, vai demonstrar que de fato ele é. E pode se chocar com as minhas ideias. E aí eu tenho que rejeitar quem? A evidência experimental ou as minhas ideias? As minhas ideias. Porque as minhas ideias simplesmente se equivocaram. Eu achava que era uma coisa e na verdade era outra. Se eu teimo, eu saio da ciência. Que isso não seja absolutamente comum nos dias de hoje? Claro que é. E vai continuar sendo durante um enorme tempo. Mas é preciso uma convicção para que eu rejeite qualquer evidência contrária. E convenhamos, essa convicção, ela atrapalha o desenvolvimento da própria sociedade. Quando é uma visão que vai contra as atitudes científicas. Agora, a ciência pode ser negada por evidências posteriores. E aí se mostra que aquilo que nós achávamos que era correto, ele pode ser correto em determinadas circunstâncias, em determinadas condições, para determinados fenômenos, mas não em outras condições do mesmo fenômeno. Ou seja, aquilo que nós chamamos de ciência está sempre se ampliando e descobrindo limites novos. Sempre há limite. Portanto, sempre tem um pós-científico. O pós-científico é aquilo que ainda não foi suficientemente conhecido. E ponto.
A ciência, ela pode avançar infinitamente para dentro do conhecimento do universo e da realidade. Infinitamente. Esgotar, jamais. Por quê? Porque a realidade é infinita. Então o homem não pode dominar todo o conhecimento possível da realidade, porque é inalcançável essa possibilidade. Mas, ou seja, o processo de acercamento, de entender qualquer fenômeno, os fenômenos psicológicos, a linguagem, os processos cognitivos, a subjetividade, é um processo ilimitado. Ele vai estar sempre avançando, avançando, avançando e avançando. Certo, queridos? E aí, o que vai haver aqui? Com o processo de confirmação das ideias, isso se torna uma teoria. O que é uma teoria? É um modelo mental explicativo de um determinado fenômeno. Por isso é que se fala de teoria psicanalítica. Certo? E as outras correntes que não são psicanalíticas, porque nem toda psicologia é psicanálise. Psicanálise é uma das correntes, existem um monte de outras. Um monte. E aí a gente vai ficando por aqui nesse nosso encontro. A gente retorna no próximo encontro, tá? Mas a gente agora já está em condições de estudar alguns das grandes contribuições que vão ocorrer exatamente na viradinha do século XIX para o século XX. E vamos avançar para dentro do século XX. Alguns dos autores, né? A gente vai passar um pouco por Freud, pela escola freudiana. A gente vai passar um pouco pelos discípulos diretos de Freud, dando atenção para alguns que são menos colocados, porque alguns, como Lacan, são predominantes no curso que a gente integra. Né? Mas então a gente vai dizer também da importância de alguns outros que são menos conhecidos, mas também muito importantes. E principalmente algumas outras correntes do pensamento psicológico que não estão atados à psicanálise. Tá? Podem dialogar com a psicanálise, podem inclusive confrontar a psicanálise. Alguns dos princípios da psicanálise podem ser negados por outras correntes da psicologia. A ponto da psicanálise se considerar já não mais psicológica. Ou seja, é muito comum a gente ouvir que um psicanalista não é um psicólogo. Já não faço mais psicologia. Hoje eu sou um psicanalista. Né? Já não sou mais um psicólogo. Hoje eu sou um psicanalista. É um processo de ruptura. Ou de autonomização. A psicanálise está se transformando em algo autônomo, com caráter próprio. Interessantíssimo como movimento do avanço, da complexificação das teorias da mente humana. Não é isso, queridos? Mais ou menos como a oftalmologia em relação à medicina, né? Ou a odontologia em relação à medicina. Ela vai se autonomizando, ela vai se tornando um braço à parte, que não perde as raízes, não pode perder. Ficamos por aqui, meus queridos. Um abraço grande, um beijo grande. Cuidem-se muito, máscara o tempo todo, tá? E a gente volta de novo. Nota que eu fui falando um pouco do que foi acontecendo, vou dando um salto muitas vezes aqui, porque está acontecendo um fenômeno que é muito contemporâneo. As ciências vão deixando de ser cada vez mais a ciência dos grandes nomes, se é que um dia foram, tá? Mas a ciência dos grandes nomes e passando a ser cada vez mais produção coletiva. Por isso é que quando a gente se lembra dos grandes nomes, são sempre pessoas que nasceram há um século atrás. Ou que já estão vivas, mas estão velhinhas. Eu citei aqui o Boaventura de Souza Santos, tá vivo, né? O Boaventura deve estar aí com seus 80 e alguma coisa de anos. Estou chutando, mas com uma boa chance de estar correto. Tá, queridos? Cuidem-se muito, uma boa semana para vocês. A gente continua os nossos encontros até que o nosso semestre termine. Beijo para cada um de vocês. Cuidem-se muito. Tchau, queridos. Se vocês tiverem uma possibilidade
Dá uma chegadinha lá no fórum de dúvidas e faça um comentário sobre o encontro que vocês assistiram, tá? Sobre alguma coisa que vocês viram aqui, alguma coisa assim. Tchau, queridos. Cuidem-se muito. You are currently the only person in this conference.